Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. A trajetória da prostituição dentro do contexto religioso. Qual o impacto dos princípios religiosos sobre a vida das mulheres? Quem vai explicar essa e outras questões é a nossa convidada de hoje. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, a irmã Lúcia Alves. Seja bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Você pode participar do Religare acompanhando as nossas notícias no site da TV Horizonte. Nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na nossa página você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Primeiro, Lúcia, eu quero dar os parabéns pela sua pesquisa, né? Você começou esse trabalho aqui na PUC Minas, no curso de especialização em Ciências da Religião. Sim. E concluiu no mestrado lá na PUC de São Paulo. Isso. O início da sua pesquisa, você fala que essa relação entre prostituição e religião pode ser encontrada em religiões que existiram antes do cristianismo. E essa relação era diferente. Qual era a relação entre prostituição e religião nas religiões pagãs? Então, a parte histórica, né, que eu coloquei um pouco na minha pesquisa foi mais uma contextualização histórica, né? Eu não cheguei a aprofundar muito porque o foco mesmo da minha pesquisa seria muito localizado em Santo Amaro, né, mais recente. Ali em São Paulo. Em São Paulo mesmo, né, com um limite de tempo e geográfico. Né? Mas é interessante fazer essa aproximação, né? Ainda que em linhas gerais. E a linhas gerais, até porque assim, é um tema que não é muito conhecido, né? E eu quis ver um pouco as significações, né? Um pouco mais do que a história, as significações que a prostituição ela foi ganhando, né? No decorrer, né? Do tempo, né? Na história. Então, assim, o que eu verifiquei que na antiguidade, né, como diz as autoras e autores, a prostituição não era condenada, né, não tinha essa significação que tem hoje, né? Ela era aceita pela sociedade, né? Isso com a história depois vem seguindo até mesmo com Constantino, quando Constantino assume, né, o Império de Roma, que ele começa a cobrar impostos, né, das prostitutas, né, das mulheres que se prostituíam, e aí você já começa a ganhar uma outra significação. Sim, né? Aí a moral cristã colabora para mudar esse... Isso, porque aí Constantino, ele começa, a religião cristã passou a ser, né, a religião do Império. E a religião cristã, com a influência, né, também dos filósofos, né, e também dos filósofos Do corpo sacerdotal, seria? Dos principais filósofos, porque os principais teólogos, eles tiveram a influência da filosofia, né? Sim. E aí começou toda aquela questão da mulher, né? A mulher começou a ser vista de uma forma distinta da antiguidade. E aí, com isso, a prostituição passa a ser discriminada. Então, a moral cristã, ela acabou, de uma certa forma, reforçando, né? E a interpretação bíblica, né, de teólogos, né, de alguns teólogos considerados, né, os chamados doutores da igreja, isso reforçou muito essa questão da mulher, né? A mulher como inferior, né? É uma teologia muito focada no machismo, né? Um texto muito clássico, né, que não fez assim, que reforçou essa questão da dualidade, né, e dessa assimetria, né, entre homens e mulheres, foi um texto de Gênesis, né, quando essa interpretação que as feministas, né, dizem, faz uma leitura feminista, né, desse texto, e aí verifica como que a teologia ela interpretou, né, o mito de Eva, né, e Maria. Né? Eva como a mulher pecadora que introduziu o pecado no mundo, né? E Maria como a mulher, né, pura, a mulher exemplo, né? E as mulheres, elas assimilam, né? Isso foi muito trabalhado pela igreja cristã, né, católica principalmente. Aí com a reforma e com o protestantismo também, aí veio o puritanismo, né? Então isso continuou. Né, continuou. Somente depois na Contra-Reforma, aí se fala algumas autoras
que mudou um pouco esse cenário, né, com relação às mulheres, a percepção, foi a evolução mesmo da indústria, industrial, social, todo esse crescimento. Isso foi mudando quando a mulher começou a inserir no mundo do trabalho, né, que ela começou a sair um pouco do espaço privado, né, isso e foi mudando também essa questão da mulher. E aí, teologia. Quando é que a teologia propriamente, a gente acabou falando da instituição, né, religiosa, as igrejas, quando é que a teologia se ocupa, né, desse tema, do papel da mulher e, de alguma maneira, começa a reler esse lugar da mulher, relendo o modo como a tradição pensou a mulher? A teologia ela começou muito pelas mulheres, por isso que isso tardou muito na história. Porque quem começou a fazer uma releitura, né, dos textos bíblicos, dessa teologia muito focada, né, no masculino, foram as teólogas feministas, que começou a questionar, né, e fazer uma outra leitura. E aí, com isso, vem mudando, né, na igreja, vem mudando assim, na história. A igreja institucional ainda tem uma certa dificuldade, né? Então, às vezes, tem assim, grupos teólogas que estão puxando aí essa bandeira de uma releitura, leituras bíblicas mais voltadas para o cotidiano, mais voltado para o popular, né? Isso que tem levado também uma releitura desses textos, desconstruir, né? Uma história, uma teologia muito centrada, né, no masculino. E pelo que você desenvolve na sua pesquisa, esse modo como a teologia produz um discurso sobre o homem e sobre a mulher acaba sendo internalizado, no caso do seu estudo, pelas mulheres. Um papel de inferioridade. É isso. Né? De que modo isso acontece? Porque foi colocado muito a inferioridade, porque a mulher ficou com a culpa, né? Ela fica... Aquela interpretação do Gênesis que você falava. Do Gênesis, porque assim, a Bíblia traz outras mulheres como protagonistas, né, mas essa interpretação ela é muito forte. E ela vai passando, de certa forma, na história oral, né? Ela vai passando na oralidade. Mesmo as pessoas que não são teólogas, as pessoas que não têm muito acesso à informação, isso vai passando na tradição. Então, a mulher ela ficou como a geradora do pecado, a questão do corpo, né? Quando se trata do mito de Eva, quando fala que Eva, né, que eles se perceberam nus, né? Tem aí uma interpretação também, o corpo da mulher passou a ser, né, o espaço do pecado. Então, toda essa questão de cobrir o corpo, de ter uma dificuldade de lidar com o corpo, né? Então, a mulher viveu muito tempo, ainda há, né? Não vou dizer que está totalmente assim, há uma caminhada, né, de todas as mulheres, ainda há isso, né? Entre as mulheres está se mudando, tem mulheres questionando, mulheres fazendo uma releitura, mas o próprio corpo da mulher, ele passa a ser espaço do pecado, visto como um pecado. Né? E que precisa de ser reprimido, que precisa de ser coberto, né? Então... E como nós estamos falando do tema prostituição, a mulher que trabalha com a prostituição, ela não só traz a marca desse pensar a mulher, né, como inferior, mais que isso. Né? Como que é esse sentimento de inferioridade? Você trabalha isso também lá na sua pesquisa? A questão da autoestima. Né, a questão da autoestima. E se o corpo, né, ele é muito visto como pecado, né, ou como essa dificuldade que as próprias mulheres, né, têm, e a mulher que está na prostituição, ela trabalha com o corpo, né, e então ela não tem toda uma moral, né, que reprime e que condena, e outra também que tem todas as interpretações, né, do casamento, a Maria, que é uma mulher, né, pura, que é uma mulher modelo, e a prostituta é uma mulher que tem muitos homens, né, que se relaciona com vários homens, né? Então foge totalmente dessa figura, né, de Maria na história Tem uma frase lá no seu trabalho, no segundo bloco a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre isso,
é quando você fala da própria identificação, né? A pessoa não se afirma, eu sou mulher, mas eu sou prostituta. Isso é a marca de uma identidade que se impõe à mulher que trabalha com a prostituição? A prostituição, ela vai, ao longo do tempo, né, ela vai cada vez mais vamos dizer, destruindo a autoestima das mulheres, né? Isso a gente está falando de uma prostituição, tem que fazer um recorte aqui também de classe social, né? Porque eu trabalhei com mulheres e trabalho com mulheres e essa pesquisa é com mulheres em situação de prostituição, vamos dizer, de classe social vulnerável, né? Mulheres que batalham para pagar o seu aluguel, mulheres, né, que em situação que não são as garotas de programa, que tem uma diferença aí, né? Okay. A gente podia deixar então para o segundo bloco a gente aprofundar sobre esse aspecto. Nós estamos falando sobre prostituição e religião no Religar de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.